primeira coisa que nós vamos ver vai ser sobre pulso. Quando a gente fala de pulso, nós temos sempre que pensar, neste caso aqui é um pulso flutuante, né? Por que é flutuante? Porque o desenho está me mostrando que o pulso está aqui, ok? Mas o que é um pulso estar aqui? Isso quer dizer que o pulso não está no meio? Isso quer dizer que o pulso não está aqui embaixo? Não. Isso quer dizer que aqui ele está batendo mais forte. Então, a questão da pulsologia, quando a gente aprende, fica muito assim. É pulso superficial e pulso profundo. Ninguém fala quase do pulso do meio, que é esse aqui. Mas esse aqui é meu pulso guia. Então, esse é o pulso guia. Esse pulso guia não tem esse nome, você não vai achar esse nome em lugar nenhum. Eu que estou inventando aqui e agora também, nunca usei esse termo pulso guia também, eu sempre falava pulso do meio. Mas a gente pode falar o pulso do meio como aquele pulso que vai nos guiar na leitura do diagnóstico. Como que a gente encontra esse pulso do meio? Você vai pegar, né, por exemplo, a pele aqui, como referência a pele e o osso. Essa distância entre a pele, sem fazer nenhuma pressão, simplesmente encostando o dedo aqui, simplesmente encostando na pele e daí depois aprofundando até encostar no osso, essa é a sua distância do pulso, é essa distância aqui. Agora, mentalmente, você vai dividir essa distância que você encontrou em 3 partes, sendo que a parte que fica no meio, que é o pulso do meio, ou o que eu estou nomeando aqui de pulso guia, é nele que você vai fazer todas as suas observações. Tudo que você precisa ler de pulso é nesse pulso do meio. Muito bem, quando você vai fazer a leitura, você vai começar, né, colocando aqui os 3 dedos. De que jeito? Só encostando, sem fazer pressão, só encostando na pele para você fazer, encontrar qual é a distância que tem entre a pele e o osso. Então, se a gente vai pegar aqui, encostei a caneta, vocês até podem fazer isso, encostei a caneta e apertei até chegar no osso. Ó, vai dar mais ou menos isso aqui de distância, tá vendo? Aí, esse tantinho aqui você vai dividir em 3 partes. Muito bem. Agora que você dividiu em 3 partes, você vai aprofundar o seu dedo até o meio. Você vai aprofundar até esse meio. Nessa primeira parte, né, nesse primeiro momento, você vai ler o pulso do meio, ou o pulso guia. É ele que vai te guiar em toda a leitura. Muito bem. Peguei o pulso aqui, fui até o fundo, aprofundei, fui voltando e mais ou menos aqui eu sei onde que é o meio. Então eu tiro o dedo de novo, encosto o dedo de novo e agora eu vou até aquela região que é o correspondente à região do meio. Esse agora é o meu pulso guia. Como que está esse pulso? É essa avaliação primeira que eu tenho que fazer. Como ele está? Ele está rápido, ele está forte, ele está lento, ele está fraco, como que ele está? É esse pulso do meio ou meu pulso guia que vai me dar essa informação, ok? Muito bem, então neste pulso aqui eu peguei algumas informações. Quais informações que eu peguei? Se ele está forte, fraco, rápido ou lento. Posso pegar outras coisas? Pode, né? Mas a princípio são essas coisas que você vai pegar: forte, fraco, rápido ou lento. É aqui que você vai ler quantas batidas por minuto ele está, para saber se ele é rápido ou lento, e também se ele está forte ou fraco. Às vezes ele pode estar bem fraquinho,
Às vezes ele pode estar forte, muito forte, e às vezes ele está moderado. E é essa leitura que você vai ler nesse pulso do meio. Uma vez que você tem essa leitura agora do meio, e na acupuntura e na medicina chinesa, tudo que se refere é relativo, inclusive Yin e Yang. É sempre uma relação entre Yin e Yang. O pulso não podia ser diferente. O pulso é baseado no Yin e Yang? Então o pulso também é relativo. Se ele é relativo, ele é comparativo. A gente compara, o Yin é maior que o Yang é maior que o Yin está igual ao Yang está igual ao Yin. Sempre você está fazendo um comparativo, nada é absoluto. Não é só Yin, não é só Yang, mas sim é uma relação entre Yin e Yang. E aqui é a mesma coisa, é uma relação entre Yin e Yang. Porque se a gente fala o Yin é maior que o Yang, eu estou fazendo uma comparação. Mas se eu falar o Yin é maior em relação a quem? A mesma coisa se eu falar o pulso é superficial em relação a quem? E essa comparação de pulso é que é importante o meu pulso do meio ou o pulso guia. Eu sempre vou comparar esse pulso superficial com o pulso do meio. É um grande erro que eu sempre vejo cometerem é comparar o superficial com o profundo. Ou o profundo com o superficial. Por quê? Porque aí eu vou ter só duas relações. Maior, menor, não, três, né? Maior, menor ou igual. Agora, se eu tiver um outro comparativo, que é o do meio, eu vou ter muito mais variações. Ok? Por quê? Porque agora os dois são independentes. Esse não depende desse e esse não depende desse. A minha comparação sempre vai ser com o meio. Eu não comparo nunca o superficial com o profundo. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar, porque a primeira coisa que a gente pensa assim em pulso é quando a gente fala, esse é um pulso, do desenho que está aqui, esse é um pulso superficial forte. Por quê? Porque a linha está me mostrando que ele está lá na superfície e está forte. Ok. Tá certo? Tá certo, mas tudo isso em relação a quê? Tá forte. Mas isso quer dizer que então o meu profundo aqui não pode estar forte também? Porque se eu faço a comparação, o superficial é forte em relação ao profundo, isso quer dizer que o profundo não pode ser forte. E esse é um dos grandes erros que se comete. Pode ser forte aqui, pode ser forte aqui. Por quê? Porque ambos estão sendo comparados com o meio. Tem que estar igual? Não. Esse aqui pode estar um pouco mais forte em relação ao meio. Então ele pode estar assim, um pouquinho mais forte em relação ao meio, mas um pouco mais fraco em relação à superfície. Mas eu sempre estou comparando com o meio. Ele é mais forte que o meio, então também é um pulso forte. Não quer dizer o de cima elimina o de baixo. Então, muitos erros de pulso vêm por conta dessa eliminação. A superfície está forte, isso quer dizer que a profundidade não pode estar forte. Por quê? Porque eu estou comparando um com o outro. Posso depois comparar um com o outro? Posso. Está mais forte na superfície do que na profundidade. Porém, a profundidade também está forte em relação ao meio. É mais uma informação que eu tenho sobre pulso, ok? Então, sempre pensa que o pulso, ele é relativo sempre a meio. Aqui é o pulso do meio. Então, quando a gente fala, é um pulso superficial. No caso de um pulso superficial, e isso é em relação a meio, aqui eu não estou falando agora daqui da profundidade, a profundidade nesse caso eu não estou falando nada sobre isso, mas o que significa um pulso que está superficial e forte, né? Neste caso aqui ele está forte
Ainda não tenho nenhuma informação de rápido ou lento, mas pelo desenho me mostra que é um pulso superficial forte. Isso quer dizer que existe um acúmulo de yang-qi na superfície. Isso também pode ser uma deficiência de yin. Eu vou ter lá um calor por deficiência. O yin está deficiente, isso vai parecer que tem um calor, mas esse calor está vindo por uma deficiência de yin. Deixa eu completar aqui. Ok? Como eu tenho pouco yin, vai parecer que eu tenho um calor. E por isso, este calor também vai ser uma espécie de yang na superfície. O calor vai subir e por isso que parece ser. Agora, o que diferencia esse acúmulo de yang na superfície desse calor por deficiência? Aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Deficiência de Qi ou Yang que não enraiza, porque daí o Yang sobe também e aí ele vai para a superfície, ok? Então são três principais, né, questões que tem aqui num pulso superficial. Mas isso tudo já é um pouquinho mais para frente. O que eu queria que vocês vissem aqui do pulso é justamente essa questão da profundidade, ok? Que é bastante importante que vocês conheçam essa profundidade. Nós vamos ter aqui o contrário da superfície, aquilo que está na profundidade também, né? Então esse aqui é um pulso agora que está forte na profundidade, mas sempre em relação ao meio. Se a gente vai lá em cima, ele vai estar um pouco mais fraco ou pode ser que também esteja forte. Tudo isso são variáveis de quem? Do seu paciente. Não dá para a gente eliminar nada. Cada pessoa vai apresentar alguma coisa. Quando a gente vai fazer a medida, deixa eu só mostrar aqui. Quando você está aqui com o seu dedo aqui no meio fazendo a palpação do pulso do meio, tá certo? Nós temos algumas técnicas para fazer essa leitura. Quais são as técnicas? Primeiro, você começou com o dedo lá em cima, lá na pele, aprofundou o dedo até o osso. Para quê? Para saber qual é essa medida para você dividir em 3 partes. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Cada pessoa tem uma medida diferente? Cada pessoa tem uma medida diferente. Depende, né, por exemplo, da quantidade de tecido adiposo, depende da quantidade de tecido muscular, depende da constituição da pessoa, tudo vai depender de cada um. Então você precisa saber qual é a sua referência em termos de tamanho, espessura, né, dessa camada. Você sempre tem que fazer isso, pega da pele, vai até o osso, para você saber qual é a distância que você tem que dividir. Aí você foi até o osso, vem soltando para você ver qual é como estão as 3 regiões. Isso, é difícil? Não, isso é praticável. Se você sabe a técnica e pratica, você daqui a 2 dias, você já sabe dividir isso aqui, mentalmente você já dividiu isso aqui. Teu dedo já começa a sentir, essa é a camada profunda, essa é a camada do meio, essa é a camada superficial. Isso, né, de acordo com cada pessoa. Então a primeira coisa que você vai fazer sempre é descubra qual é esse tamanho e qual é o tamanho de cada camada de cada pessoa, tá bem? Então quanto mais pulsos você pegar, a gente começa no nosso mesmo, mas vai pegando de outras pessoas para você ir acostumando e habituando a dividir isso. Muito bem, agora eu já dividi, já sei a divisão, tá tudo certo, tá tudo aqui na minha cabeça. Agora eu vou medir o pulso, vou palpar o pulso. Primeira coisa, começa sempre na pele. E isso, independente se é daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, você vai fazer isso. A orientação é sempre essa. Encosta o dedo primeiro na pele, sem apertar. Encosta. Encostei. Agora aprofunda. Aprofunda até onde? Até o meio. Esse é o primeiro passo. Para quê? Para você sentir
o pulso do meio, o pulso guia. É aqui que você vai fazer a leitura do pulso, é aqui que está passando a artéria radial. É aqui que ela está passando. Então, é em cima da artéria que você vai fazer essa leitura. O resto, superfície e profundidade, é reflexo dessa leitura. Então, quando a gente pensa, né? Ah, é um pulso superficial, é porque esse pulso aqui, ele está batendo tão forte que ele está indo lá para a superfície. Mas ele está saindo da onde? Do meio. Se ele está na profundidade, ele está, vamos dizer assim, tão, é como se a artéria viesse parar aqui, né? E agora ele está batendo mais forte aqui. Então, tudo isso faz parte também do nosso pacote tempo. Tá frio? O que acontece? Tudo encolhe. Tá calor? Tudo expande. Então, dependendo da estação do ano, essa artéria radial vai superficializar mais ou vai aprofundar mais? Dependendo do estado emocional que essa artéria radial vai abaixar, né, vai aprofundar mais, ou dependendo do estado emocional dela, vai superficializar também. Então, se ela tá com raiva, se ela tá estressada, se tá tá tudo agitado, a artéria radial vai subir. Se ela tá, pelo contrário, inibida, tímida, sem força, vai abaixar, vai descer essa artéria radial, vai encolher, né? Baixar não, né? Vai encolher, ela vai se contrair. Então, por isso que tem essas variações de pulso. Porém, qual que é o lugar de verdade da artéria radial? É aqui no meio. Essa é a posição ideal, né, vamos dizer assim, da artéria radial. Por isso que numa leitura eu tenho que sempre comparar onde é o local ideal dessa artéria radial. É aqui? Então é aqui que eu vou ler a primeira coisa. Como está essa leitura agora? Não se preocupe ainda em como está, mas em sentir a artéria radial nesse ponto. Quando a gente faz essa leitura agora, eu estou no meio. Agora eu quero ler a superfície. Muito bem. Eu vou partir daqui? Não. Eu vou colocar o dedo agora lá na superfície. De novo. Volto o dedo na pele. Tudo isso a gente faz assim, né? Em segundos, mas com o tempo a gente vai em segundo. Mas agora vocês prestem atenção em cada coisa que vocês estão sentindo, mas sempre a questão é sair da pele ou sair do osso. A questão sempre é: sai da pele ou sai do osso? Eu quero ler a superfície, eu saio da pele. Eu quero ler a profundidade, eu saio do osso. Ok? Muitas pessoas fazem direto, leitura superficial, aprofunda, vai até o osso. Não, tá errado. Eu quero ler a superfície, eu saio da pele. Eu quero ler a profundidade, eu saio do osso, ok? Então eu quero fazer a leitura superficial saindo da pele. Saio da pele, aprofundo até o meio e aí eu solto o dedo de novo e vou até a superfície. Entender? Porque eu sinto a artéria radial no meio e volto agora para comparar a superfície. Ah, não entendi direito. Volta para o meio, volta para a superfície, volta para o meio e você vai comparando meio, superfície, até que a leitura da superfície fique clara para você. Ah, agora eu entendi o que está aqui acontecendo na superfície. Por quê? Porque você está comparando sempre esse com esse, mas você ainda não mexeu lá na profundidade, e é isso que a gente está querendo, isolar a profundidade. Então você fica fazendo a leitura pele, né, na superfície com o meio, saindo da pele, aprofunda até o meio, volta para ler a superfície. Ah, eu não entendi direito. Sai da pele, vai até o meio de novo e volta. E isso você faz sem muita, né? Você vai indo, você só fica mexendo o dedo assim, pele, meio, superfície, pele, meio, superfície, pele, meio, superfície. Pronto.
até que fique claro essa leitura aqui. Porque agora eu tenho uma informação da superfície. Muito bem, agora eu quero a informação da profundidade. O que eu falei? Profundidade, você tem que sair do osso. Então agora você vai aprofundar o dedo até encostar no osso, até você não sentir mais nenhuma pulsação. Encostei no osso, apertei até que não estou sentindo nada. Ok. Então agora, isso quer dizer que você apertou a artéria radial lá para ela parar. Solta um pouco o dedo. Soltando um pouco o dedo, você está na superfície, né? Você está na profundidade. E agora você faz de novo. Vai até o meio, volta para essa camada. Vai até o meio, volta para cá. Vai até o meio, volta até que a leitura da profundidade esteja clara para você. Essa leitura tem que estar bem clara. Ah, tá assim, tá assado, tá... Sem pressa. Agora, lógico, se você ficar 10 minutos ali, o pulso vai alterar, né? De tanto se mexer nele, ele vai alterar. Então, também não pode ser muito tempo, mas estipula aí um tempo ideal para você fazer essa leitura, tá bem? Mas no começo vai levar 10 minutos para fazer, não tem importância, faz em você mesmo, você vai vendo até você vai sentindo essas alterações no pulso. Então, é dessa forma que a gente faz, ok? Alguma dúvida aqui na leitura? Eu acho que essas leituras poucas pessoas tiveram essa base da leitura do pulso, e essa é fundamental para você encontrar pulso profundo e pulso superficial, que são eventos diferentes no pulso, não são eventos comparativos. O pulso superficial está mais do que alguma coisa no profundo, não tenha tanto essa comparação. A primeira comparação é sempre com o pulso do meio. Depois, eu posso comparar profundo com superficial? Posso, mas a informação é forte na superfície, essa informação é forte na superfície, em relação ao meio, ou é fraco na superfície em relação ao meio. Agora, a superfície está mais forte que o profundo, que também está forte, também é outra informação que eu posso ter depois, mas não é a primeira comparação que eu faço, tá certo? Deixa eu colocar isso aqui, porque senão eu não escuto a dúvida de vocês. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta aí, pergunta, porque senão eu passo reto. Luci, desculpa, a gente faz essa comparação avaliando o P7, P8 e P9 da mão direita e esquerda simultaneamente? Depende, se você tem essa capacidade, você faz, eu não tenho. Não, porque a gente aprende. Eu até tenho inveja, né? Nossa, como que a pessoa tem cérebro para sentir duas coisas diferentes aqui? Não, eu não tenho. É um de cada vez. Eu faço um de cada vez, mas tem pessoas que fazem, né? Que fazem nas duas mãos. Eu não tenho essa capacidade de fazer em duas mãos. Por quê? Porque eu preciso sentir primeiro numa, depois na outra. Tá bem? Agora, e você tem aquela pode... coisa assim, se o teu pulso direito está mais forte que o pulso esquerdo, você é uma pessoa Ian, e se está mais do lado direito você é Ian, e do lado esquerdo você é Yin. Depende, né? Essa coisa depende. Não é uma questão de a pessoa está. Está. Ok? Ela pode nem ser, mas ela está. Tá bem? Então, se ela não é patogênico. Se ela está, é patogênico. Tá? A gente tem que diferenciar. Ela é ou ela está? A gente não pode supor que ela seja. A gente tem que supor que está. A princípio, ela está assim. Vamos ver se existem sinais e sintomas que justifiquem esse estar assim. Não tem. Então, você pode supor que ela seja daquela forma. Entendeu? Mas quando a gente vai verificar o pulso, a gente pega os dois braços, os pulsos todos,
P7, P8 e 9 juntos. E aí é aí que você vai pegando. Não é o P7, né? Porque o P7 fica aqui em cima, né? Os pulsos. O P7 fica aqui em cima, então não é o P7, isso. Mas é na altura do P7 que você distribui. Eu coloco primeiro P7, P8 e P9. Mas é na altura do P7 que você vai colocar o dedo indicador, o dedo do meio, e aí você deita os outros, ok? Mas não é o P7, P8, P9, porque o P7 fica aqui em cima, tá bem? E aí a gente vai pegar depois mais para cima e mais para baixo. Então o P8 ele vai estar um pouco para baixo do P7, então não é o P8, é antes, ok? Bom, professora Lucy, eu não pego dos dois. Eu posso pegar os dois depois que eu já medi, só para comparar. Direito está mais que o esquerdo está mais que o direito, ou tem alguma variação, ok? Mas normalmente eu não pego, só se tiver muita diferença, porque eu sinto lá, sinto aqui, eu já percebo que tem diferença. Aí eu posso só fazer uma verificação ali, mas eu não tenho o cérebro dividido, assim, de pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, sentir e analisar, não tenho. É uma falha que eu gosto de fazer uma coisa e depois outra. Professora. Oi. Obrigada. Professora Lucy, quando você não falou muito ainda, você falou forte, fraco, né? Não. A gente, quando vai falar, em relação a qual a quantidade de batimento que você coloca para dizer que está forte ou que está fraco, no batimento na artéria. Tá, já vamos falar isso, sabe? Tá? Já. Por enquanto a gente está falando ainda de profundo e superficial. Aí existe aqui, né, o que significa ter um pulso profundo, mas não só isso, tá? Isso aqui coloquei aqui como exemplo do que pode ter como pulso profundo. Pode ser um Yanti no interior, pode ser uma deficiência de Yanti, pode ser um fator patogênico no interior. Então são algumas das coisas que você pode corresponder a um pulso profundo, mas não necessariamente que seja só isso, né? Então agora vamos falar aqui do pulso lento. O pulso lento é aquele que, quando você está medindo aqui, fazendo palpação da artéria radial, você está sentindo esse pulso lento. Para cada idade, para cada faixa etária e para cada pessoa também, se tem ou não uma atividade física maior ou alguma coisa, existe lá uma tabela. Vocês procurarem lá na internet, existe lá uma tabela de batimento cardíaco. Deixa eu pegar aqui. Você tem tabelas, né, para isso. Se você pegar lá a tabela avaliação de frequência normal cardíaca, aqui ó, é bem simples, é só pegar lá na internet que você já encontra, ó. Essa aqui é de um site qualquer que eu peguei ali, né? Mas ele já te dá ali uma informação preciosa. Por exemplo, crianças de até 2 anos, o batimento cardíaco normal de 120 a 140, de 8 a 17, de 80 a 100. Mulheres de 18 a 65, 73 e 78, homens de 18 a 65, 70 a 76 e idosos mais de 65, 50 a 60, que é 60. E aqui também nessa faixa de 50 a 60, 65, por aí, vai entrar os atletas. Os atletas também de qualquer idade podem entrar aqui, ok? Então, sempre que a pessoa está com um batimento cardíaco baixo, pergunta se ele é um atleta, né? Agora, não é atleta de fim de semana, né? É atleta mesmo, que faz realmente atividade física. Não precisa ser um atleta, mas pode ser alguém que faz academia 2 horas, 3 horas por dia, que vai aí fazer uma diminuição também no batimento cardíaco, ok? Então, essa tabela você encontra na internet, em qualquer site, que você procure lá, pulsação normal, batimento cardíaco normal e tal, e você vai ter essa tabela. Ela é uma referência. Para nós aqui na acupuntura, a gente fica aqui em torno de 72, 74 batidas por minuto. Tanto para mulher, né, nessa faixa
de adultos, né, 18 a 65, a gente fica aí no 74, 75 é o batimento normal que a gente fala, que é esse batimento que se encaixa com 4 batidas por minuto. Vem aqui 4 batidas por respiração. O que é 4 batidas por respiração? É quando você, por ciclo respiratório, quando você inspira, bate 2 vezes. Quando você expira, bate 2 vezes. Então, numa inspiração, expiração completa, bate 4 batidas por ciclo respiratório. Sempre vai dar aqui em torno de 74, 75 batidas por minuto. A gente habitua a fazer essa leitura. De que jeito? Pega uma pessoa que você tem lá, conta, né? Pega uma pessoa que contando tem 74 batidas por minuto. Ok, então essa pessoa está no estado normal de batidas por minuto. 74, 75 batidas por minuto. E agora você vai fazer um exercício respiratório. De que você vai ficar ali respirando, inspirando e expirando até encaixar 4 batidas por ciclo respiratório teu, não é do paciente, é sempre o ciclo respiratório de quem está medindo. Então, quando você vai fazer a leitura ali, você faz essa respiração. Eu tenho que inspirar assim e expirar assim, porque esse é o teu padrão de 4 batidas por minuto. Isso é uma forma de você fazer, ler a velocidade de modo rápido, sem ter que ficar lá esperando 1 minuto e contando, ou pegar um aparelho e ficar contando. Então, você pode fazer só uma inspiração, expiração, contou 4, contou 3 ou contou 5, não importa, né? Aí, quer tirar dúvida? Respira mais uma vez e conta. Pronto, você já fez a batida, a leitura, se tá lento, se tá fraco, se tá lento, se tá rápido ou se tá normal. Você tem 4 batidas, ou não, tem 3 batidas, ou tem 5 batidas, ou tem 6 batidas. E aí, 2 batidas eu nunca encontrei. Encontra 3, 3,5, 2 eu nunca encontrei. Também 2 eu acho que a pessoa já tá indo, né? Então, você tá ali. De 3, 3,5, você tem uma leitura de um pulso lento. 4 tá normal, 5, 4,5 tá normal, 5 para cima já tá rápido. E é uma forma rápida de você fazer essa leitura. Se você não tem um aparelho, né, de pressão que já te traz essa leitura, você pode fazer essa leitura usando a respiração. Eu estou ensinando por quê? Porque essa é a forma clássica, né, de fazer essa leitura para lento e rápido, através do ciclo respiratório do acupunturista, não é do paciente. Então, é você que tem que treinar a sua respiração, inspirar, expirar, para pegar nessa faixa, né, de 4 batidas. Então, para isso, você tem que ter uma pessoa para você treinar, uma pessoa que esteja lá batendo 74 batidas por minuto ou 75 batidas por minuto. Aí você vai ter exatamente 4 batidas por inspiração, expiração. É bem bacana. Faz aí o exercício que vocês, à medida que vocês forem treinando a inspiração, expiração, ali você já sabe, eu tenho que inspirar e soltar assim. Não é a sua inspiração, expiração normal, é a treinada para fazer leitura de pulso, ok? Muito bem. Então, quando a gente tem aqui essa leitura, né, de lento, ele vai bater, por exemplo, por isso que aqui tem 3 batidas por ciclo respiratório. Por isso que todo desenho de pulso, ele vai te mostrar assim, ou 3 batidas, ou 5 batidas, ou 6 batidas. Por quê? Porque isso mostra que é um pulso fraco. Porque nós temos 3 batidas por ciclo respiratório. Ou nós temos 5 batidas por ciclo respiratório. O normal sempre vai ser 4 batidas por ciclo respiratório. Então, os desenhos de pulso vêm dessa forma. O vídeo ficou muito longo e pesado para carregar e, por isto, cortamos em vídeos menores.
Continue assistindo a parte 2 deste vídeo. Peço que ajude a professora Lucy a continuar produzindo mais conteúdos como este. Para isto, apenas comente, compartilhe e dê seu like. Isto faz o YouTube oferecer este vídeo para mais pessoas. O canal realmente precisa da ajuda de vocês para continuar oferecendo estes conhecimentos tão valiosos.